Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, se a gente é o divino, a gente, em um certo sentido, sempre vai ser o divino. Não tem como a gente não ser o divino. O divino está por todas as partes. O divino é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, é todo bambambam, assim, todo poderoso. Por que a gente, então, tem que se materializar? Por que a gente se esquece disso? Qual é a razão desse jogo todo de consciência e não consciência? Por que essa questão ela não é resolvida de uma maneira tão simples? Eu tipo, pô, divino, na hora que você é divino o tempo todo e para com essa frescura de, assim, se esquecer de que você é divino, de se particularizar em egos, etc e tal. Essa talvez seja a grande questão não resolvida ao longo de muitas existências. Existem várias respostas, o que a gente vai falar aqui é uma resposta. Se ela te atender minimamente, ok. Se ela não te atender minimamente, não tem problema. Isso é uma grande mistério da existência, tá? Qual é a função de uma onda do mar? Qual é a função de um pingo de chuva? Qual é a função do ciclo hidrológico na natureza? Se a princípio tem que ter chuva, tem que ter rio, tem que ter oceano, por que o rio tem que ficar correndo para o oceano, aí do oceano evaporar e fazer chuva e entrar debaixo da terra de novo e depois nascer de novo como rio e não sei o que e tal? Não podia o rio ficar como rio, o oceano ficar como oceano, a chuva ficar como chuva, essas coisas pararem o fluxo delas? Simplesmente assim, só ser, sabe? Eu sou chuva, eu desço e sopro, não fico me transformando em rio ou qualquer coisa assim. Entendeu qual é a ideia da coisa? Por que a gente coloca essa pergunta do fluxo da consciência e a gente não coloca a pergunta do fluxo da vida? Não, mas ó, assim, pra mim faz sentido, né? Tudo bem que tem o rio e a água e da mesma maneira que tem a gente que vem, materializa e tudo mais. Mas assim, porque não faz sentido nem ter chuva. Quando, quem dirá a chuva vai se misturar com o rio, vai... Não. Bom, então, chuva, rio, hidrológico, água, okay. planeta Terra. Tá. Na perspectiva da cultura védica, existem muitas respostas ali dentro. Dentro do Ayurveda, tem uma resposta a partir do que eles chamam de filosofia Samkhya, que é uma coisa que diz basicamente o seguinte: existe um princípio sutil de consciência, que ele é eterno e ele é não mutável, chamado ali de Purusha. Tá? Existe um princípio de consciência mais denso e mutável, ok? Ele se chama Prakriti. Esses dois princípios eles se encontram num estado de equilíbrio num determinado momento e manifesto, antes do universo se manifestar. Por alguma razão de cargas d'água, que normalmente é atribuída a um desejo, esses dois princípios entram em movimento. E desse movimento é formado um monte de coisa que a gente vai falar. Até o momento onde esse impulso inicial se esgota e ele implode de novo num estado de imanência. Ok? Então a ideia do ciclo do tempo na cultura védica é mais ou menos o seguinte: existe a estabilidade não manifesta, o zero final, acabou tudo. Do zero final ao repouso, e do repouso a princípio vem um desejo. Do eu que estou como uno, do eu que sou uno, deixe-me transformar em múltiplo. E aí tem um problema semântico que é assim, deixe-me, como assim deixe-me? Se não é o divino todo-poderoso, por que tem que pedir autorização em um certo grau? Aí tem várias interpretações do porquê que essa frase é colocada dessa forma e não do tipo assim, eu que sou uno, agora vou me transformar em múltiplo. Tem um desejo aí, certo? E esse desejo, dentro da cultura védica, é mais ou menos o seguinte: toda vida vem de algum desejo. E toda vida expressa uma realidade que existe num nível absoluto. Então a ideia é que da mesma forma como um homem e uma mulher eventualmente sentem atração por outro, sentem desejo um por outro, copulam e criam uma nova vida, o universo, ele, através da sua parte masculina e da tua parte feminina primordial, tem um desejo de se tornar múltiplo. E nesse processo de se transformar em múltiplo, esses dois princípios que não são princípios materiais densos e que a gente não vivencia eles falam assim, bom,
a gente vai ter que botar um mestre de obras aí. A gente vai ter que botar um cara, um presidente executivo nessa empresa, para fazer com que as coisas aconteçam, certo? E esse presidente executivo, a primeira criação desse universo energético é a inteligência cósmica, que é traduzido como um grande arquiteto, que é traduzido como um princípio de consciência que não é visível e que não é ativo, são as leis da natureza ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Aí, digamos assim, da consciência e da matéria nasce a inteligência suprema, o conhecimento supremo, a capacidade suprema de governança, que é chamado de Mahat, tá? Então, Purusha, Prakriti, tem um desejo que gera isso, virá a inteligência. Desse desejo vem o primeiro ministro da história operacionalizar isso. Aí ela chega com essa missão, fala assim, tá, mas como é que eu vou transformar uma coisa que é homogênea e integral em uma coisa heterogênea e espalhada? Aí o Mahat cria o princípio da diferenciação, a Ahankara, que é traduzido como ego, que a ideia é o seguinte: eu que não sou aquilo que é a causa original das coisas, vou passar a ser a causa original das coisas. Vou passar a acreditar que eu sou isso. Porque aí vai ter muitos desejos sendo nascidos. Então, para o cara dar um peteleco e tipo sair um monte de dominó caindo um atrás do outro, ele criou o princípio da raiz dos desejos, que é a diferenciação. É o estado de separatividade que cria o desejo. Quando você está pleno, você não tem desejos. Essa é meio que a definição do que é um estado de plenitude, quando não há mais nenhum desejo. Você está acompanhando até aqui? Então, no momento onde você tem desejo, você não tem mais plenitude. No momento onde você tem plenitude é porque não há mais desejo. Mas veja bem essa frase. No momento onde você tem desejo, não tem mais plenitude. No momento onde há plenitude, não há mais desejo. Não é o fim do desejo que traz a plenitude. É a plenitude que faz com que a inexistência dos desejos ocorra. É uma diferença semântica, parece sem importância, mas tem um impacto vivencial muito grande. Então, o Mahat cria o Ahankara. O Ahankara é o princípio da diferenciação. Olha, eu não sou o divino, eu sou uma coisa diferente. Que isso vai gerar, num nível mais denso, a ideia do tipo, eu sou o Tiago, eu sou aquilo outro, eu sou um cara que gosta disso, eu sou uma pessoa que quero aquilo, eu sou isso, aquilo outro, eu sou. Ok? Então, dessa noção de que existe uma separatividade, existe o desejo. E o desejo é causa da separatividade. Você pode passar existências infinitas nesse mesmo ciclo. Um desejo gera a separatividade vai gerar um desejo. E dentro da cultura védica, essa é a ideia do karma. Um desejo não completo vai gerar uma nova vida, que vai precisar vir uma nova separatividade para tentar concluir aquele desejo. O problema é que quando você tenta resolver um desejo, ele escorrega e ele se transforma num novo desejo. Então, enquanto você, ou qualquer pessoa, não olha o desejo como um certo sentido, um obstáculo, e você ainda olha ele como uma solução, a cada desejo que você alcança, ele te prende no novo. Eu vou ser feliz quando eu terminar meu doutorado, não sei o que, vou ser feliz quando eu tiver um filho, não sei o que, vou ser feliz quando ganhar 1 bilhão, não sei o que, vou ser feliz, não sei o que, etc. e tal. Esses desejos em busca da quietude fazem com que sempre que você chegue na quietude, tá ali pegando ela escorrega pelo teu dedo e vai um pouco mais para frente, certo? Então o movimento de você tentar encostar nisso joga ela mais para frente. A ideia da cultura védica é assim: a realização nunca vai ser atendida pelo atendimento dos seus desejos. Enquanto o Ahankara, que é aquele que se acha fazedor das coisas, estiver como comandante da história, você sempre vai estar, ao tentando pegar a quietude, empurrando ela para longe, ao tentando realizar o teu desejo, criando novos desejos. E na cultura védica, a ideia é que, através do processo meditativo, através de uma quietude mental, através de um estado centrado, um lago tranquilo reluz as estrelas ali dentro. As estrelas, nesse caso, simbolizam o divino, certo? Então você não precisa fazer com que o lago chegue às estrelas. Ele jamais vai chegar lá, por definição, porque quando ele chegar no espaço, ele já não é mais lago. Não é da capacidade do lago, não é da capacidade da
forma humana, realizar a existência. É da capacidade do espírito, é da capacidade de voltar a si mesmo e de se sentir integrado no todo, que a gente pode vivenciar o todo de uma maneira completa. Então o objetivo da cultura védica, ao descrever essa história de Purusha, Prakriti, Mahat, Ahankara, tem um monte de palavrinha que sai ainda disso. São 25 ou 24 princípios que a filosofia Sankhya analisa como sendo a explicação cosmológica da existência. Eu falei uns 3 ou 4 aí, ainda tem bastante para baixo. Mas esses são, digamos assim, os mais primários, os mais fundamentais. No momento onde você fica menos preso aos níveis materiais da existência, você fica mais voltado ao princípio da consciência pura, ao princípio da matéria pura, ao princípio da existência da integração desses dois polos, a realização, a plenitude, a iluminação, a libertação, qualquer palavra que seja, ocorre por natureza e não por alcançado. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, qual é a validade de falar desse tipo de coisa? É lembrar de que a paz ela não é alcançável. A paz ela é um resultado da perda da busca. Só para ilustrar, tem uma historinha do Buda que pergunta assim: pô, Buda, você está aí meditando não sei quanto tempo, não sei o que lá, fez isso, fez aquilo, etc e tal, morava num palácio, era filho de rei, não sei o que e tal. O que você ganhou com isso tudo? Qual é o ponto disso? Ele falou: eu não ganhei nada. Como assim você não ganhou nada? Então por que você está fazendo isso? Porque eu consegui perder o que eu não precisava. O que está nesse não precisava? É a identificação como um ser transitório. É a identificação do tipo, eu sou o pessoa X, eu sou diferente do todo. No momento onde essa percepção se perdeu, é claro que ele ainda sabe que essa pele se chama isso, aquilo outro, esse corpo aqui ainda se chama Thiago, etc. e tal. Mas a identificação de que eu sou essencialmente um bando de reação química na minha cabeça, meu coração batendo, uma frequência de eletrólitos, não sei o que e tal, essa noção de separatividade se perdeu. E ao perder esse conceito analítico, a vivência do divino voltou a florescer. Da mesma forma que um lago, quando você parou de bater na superfície, ele voltou a reluzir as estrelas. E esse efeito de reluzir as estrelas é as estrelas, em um certo sentido, voltarem para dentro do lago. É o movimento de pacificação existencial, o sentido da vida dentro da cultura védica, é a vivência do divino. E não exatamente assim, conhecer ele, escrever um tratado sobre ele, chamar ele para ir, dar um rolê, etc. e tal. É dentro de você, a cada instante, poder desvencilhar de um monte de casca de identificação desse Ahankara e vivenciar profundamente uma sensação de paz interior, uma sensação de plenitude, uma sensação de expansão, uma sensação de amor, uma sensação de calor, uma sensação de brilho, uma sensação blá 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 blá. Qual é o adjetivo não importa, mas é uma sensação em algum grau relacionada à ideia de paz, algum grau relacionado à ideia de plenitude, independente de qual é o adjetivo que você está usando para referenciar isso. Ficou um pouco claro? A ideia como um todo? Sim? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!